Bom, acho que podemos começar. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Vitória Toffolo, responsável pela área de Portfolio Specialist aqui na XP Advisory. Fiquei alguns meses fora, estava de licença maternidade e, como eu tenho falado, voltei aqui no meio de uma turbulência, né? Meses bem desafiadores que a gente tem acompanhado nesses últimos meses. A gente está aqui para conduzir mais uma apresentação sobre as decisões do nosso comitê de alocação da XP Advisory Brasil. Comigo estão Arthur Richman, que é o CIO da XP Private, presidente do nosso comitê de alocação aqui da XPA, e o Rogério Freitas, que é head de gestão da XPA Brasil. Então, queria agradecer a presença de vocês. Deixa eu só abrir aqui a apresentação, que eu queria passar para vocês. A gente pensou aqui, só um minutinho. Estão vendo minha apresentação? Vocês conseguem ver minha apresentação? Estamos sim. Tá ótimo. Eu queria passar a nossa agenda aqui com vocês. A gente está mudando um pouco, como eu falei, a dinâmica esse mês, para ter mais interações. Então, a ideia é o Arthur começar passando um pouco na nossa visão global, né, a dinâmica dos mercados internacionais, o que a gente tem visto. Depois o Rogério explanar, acho que da mesma forma, mais com foco em Brasil. E a segunda metade aqui da nossa apresentação, a gente vai fazer um bate-papo, né? Acho que a gente tem recebido diversas perguntas dos nossos clientes, a gente está bem próximo, né, dos assessores clientes, então a gente já selecionou algumas, mas queria destacar para vocês já enviarem aqui ao longo da apresentação dúvidas que vocês tenham, que a gente também vai abordar. Eu acho que diferente dos últimos meses, a gente vai usar um tempo maior para fazer esse bate-papo. Tá? Queria agradecer novamente a presença de todos, a paciência também, né? A gente teve esse probleminha operacional, mas acho que a gente preparou algo bem interessante para vocês, espero que vocês desfrutem aqui da nossa apresentação. Vou passar a palavra aqui agora para o Arthur. Bom, gente, muito obrigado aí. Mais uma vez, desculpa pelo atraso e se tiver algum de vocês vendo suor pingando na minha cara aqui é porque eu acabei de descer 25 andares com esse... Não foi um probleminha operacional, foi que eles não avisaram para a gente do aviso de incêndio. Então, perdão, não foi nossa culpa, mas vamos tentar aqui responder para vocês. A gente está tentando agora esse formato novo, tornar uma coisa um pouco mais interativa, tornar uma coisa um pouco mais útil no sentido de que, poxa, a gente vai tentar delinear de forma muito rápida o cenário, entendeu? E depois a gente já vai entrar nas questões de construção de portfólio, que são as questões que eu acho que eu tenho certeza que estão na cabeça da maioria de nós a essa altura do campeonato. Sumiu a apresentação, Vicky. Pode passar para o primeiro slide. Então, a gente vai começar falando um pouco do cenário global. Gente, eu não sei de quantos aqui viram o GAC, mas o que a gente experimentou nesse primeiro semestre desse ano a nível global foi algo... Eu detesto usar o termo sem precedentes, porque quase tudo já aconteceu, né, em algum momento do tempo, mas foi algo assim, relativamente raro, né? A gente teve o pior início de ano dos últimos 48 anos, né? A gente destruiu 15 trilhões e meio de dólares em 6 meses de riqueza global, gente. Mas você fala assim, poxa, mas de onde é que veio isso? Por que foi tão ruim? E, Arthur, a gente já viveu crises piores. 2008 foi pior, a Bolsa caiu mais em 2008. É verdade, mas se você olhar, essa crise teve um componente diferente das crises anteriores, tá? Essa crise foi uma crise eminentemente inflacionária, e o que está por trás desse processo de destruição de riqueza é o surgimento da inflação. Vamos lembrar que as crises dos últimos 50 anos, ou seja, as crises pós-década de 70, foram crises desinflacionárias, era uma recessão. Então, o que acontecia numa recessão?
Uma recessão, a bolsa caiu um monte, porque a rentabilidade das empresas caía, mas os bonds, né, a renda fixa lá fora subia. Por quê? Porque o Fed cortava os juros para poder compensar a queda, entendeu, da atividade econômica. Dessa vez não, entendeu? Quando você pensa naqueles quadrantes de construção de portfólio, o que você teve agora foi uma crise inflacionária, e numa crise inflacionária, os bonds caem, as ações caem, né? E aí foi exatamente isso que a gente viu, né? Então, o que está por trás desse processo de destruição de riqueza global, acho que, de novo, em escala que a gente não via faz quase 50 anos, é essa mudança na relação entre renda fixa e renda variável lá fora, na qual antigamente você tinha os portfólios 60-40 funcionando porque a bolsa caía, a renda fixa subia, né? Agora não funciona mais assim. Em crises inflacionárias, cai a bolsa e cai a renda fixa, né? Então, os portfólios 60-40, que é assim, o cerne do portfólio de asset allocation lá fora, começaram a dar errado. Por quê? Porque os dois componentes dele não se offsetam, né? Você não tem o hedge natural, que normalmente é um hedge para desaceleração econômica, né? E por que os portfólios não estavam preparados? Porque, vamos ser sinceros, a gente não via inflação lá fora de forma significativa desde a década de 70, né? Então, entrando já no próximo slide, né? Assim, eu gosto muito de tentar colocar aquilo que a gente está vendo. Opa, vi que eu gosto muito de tentar colocar aquilo que a gente está vendo dentro de um framework teórico que nos ajude a entender melhor isso. Cara, esse livro é ótimo, do Andrew Lowe, de expectativas adaptativas, tá? O que ele fala? Muito simples, gente. A gente sempre teve no campo de finanças teóricas, né? Eficiência de mercado, olha, o mercado é super eficiente, entendeu? Não tem nada que você possa fazer para bater o mercado, e você teve o pessoal de finanças comportamentais, né? O Andrew Lowe falou o seguinte: olha, será que não tem uma ponte entre essas duas coisas, né? Será que não tem uma síntese, né, entre essas duas coisas? E aí ele vem com esse livro, com essa teoria de expectativa adaptativa. Ele fala: não, os agentes econômicos, eles exibem uma certa racionalidade. Só que essa racionalidade tem características e tem traços comportamentais, né? Ele fala: olha, esses vieses comportamentais, eles são consistentes com os modelos evolucionários. Aí ele copiou o Darwin nisso aí, né? Ele falou: olha, os investidores se ajustam ao que eles viram no passado recente, né? Então é tão simples quanto isso. O que você viu no passado recente? Passa mais um slide, Vicky, por favor. O que você viu no passado recente, e não tão recente assim, né? Por isso a pior crise dos últimos 48 anos, é que, pô, desde 1980 você só vê juros cair, né? Então, você só tinha um tipo de atitude. Se você praticasse, se você fosse um gestor de renda fixa lá fora, e toda vez, entendeu, que o juros subisse, você apostasse que ele ia subir, você ganhava dinheiro nos últimos 40 anos. Nos últimos 45 anos, você ganhou dinheiro usando simplesmente essa heurística, essa regrinha simples. Olha, subiu demais os juros, aposta que ele vai cair em algum momento, que o Fed vai, entendeu, cortar juros, entendeu? O Fed vai se apavorar e vai cortar juros. E essa regra funcionou durante quanto tempo? Durante 45 anos. Então, você criou uma geração inteira de investidores, entendeu? Em termos de expectativa adaptativa, que se adaptaram a essa regra. Falou: poxa, sobe juros, aposta que vai cair. Sobe juros, aposta que vai cair. Sobe juros, aposta que vai cair, porque esse negócio deu dinheiro, e deu dinheiro durante 45 anos. Então, se você usasse só essa regra, sendo um gestor de renda fixa lá fora, você tinha performado bem, né? Qual que é o problema agora? O problema é que essa regra, e a gente vai discutir se essa regra vai valer daqui para frente ou não. E, na nossa opinião, eu acho que a gente vai ter um mundo muito mais sutil daqui para frente, um mundo muito menos óbvio, no qual, olha, subiu os juros, aposta que ele vai cair, necessariamente não é bem mais assim, né? Não estamos dizendo que a gente vai perder o controle sobre política monetária, não estamos dizendo que em algum momento a gente vai voltar ao mundo da década de 70, longe disso. Mas a verdade é que os juros, e a gente descobriu isso nos últimos anos, eles têm um limite, né, inferior, né? Você tem o tal do zero lower bound, né? Então, poxa, quando você vai chegando muito perto de zero, não adianta, poxa, toda vez que o juro subir, você apostar que ele vai cair, porque ele, pô, tudo bem, o ECB botou o juro negativo, mas mesmo assim ele já descobriu que isso não funciona tão bem, né? Então, assim, a regra daqui para frente não é mais, olha,
subiu os juros, aposta que ele necessariamente vai cair. Isso não significa que não vão haver ciclos de juros, que a política monetária não vai subir os juros em território restritivo e depois o Fed vai cortar. Isso vai acontecer, mas não vai ter 40 anos de queda ininterrupta de juros que nem a gente teve. Passa para o próximo slide, por favor. E o que isso causa nos investidores é, poxa, você usou uma regra durante 40 anos, essa regra começa a dar errado, entendeu? Você perde um pouco o seu referencial, né? E o que que acontece? A volatilidade da renda fixa explode, né? Porque o cara fala assim, poxa, eu operava de um jeito durante muito tempo e agora não sei mais como operar daqui para frente. Então, o que que eu faço? Olha, eu não faço a menor ideia de como operar política monetária daqui para frente, a vol dos juros explode. É isso que você está vendo aqui. Né? E todo mundo olha muito a vol de bolsa, mas o que aconteceu com a vol de renda fixa comparado com a vol de bolsa é ordem de magnitude pior. Tá? Próximo slide, Vicky. E o que que explica isso? Fala assim, poxa, mas por que que a gente está tão confuso? Por que que o mercado está tão confuso em relação a isso? Porque o mercado está oscilando entre essas visões, entre, olha, a gente vai ter uma recessão agora, né? Para quem lembra, né, o dia 5 de julho, ou seja, terça-feira da semana passada, o mercado abriu caindo 2%, e terminou no 0 a 0. E a narrativa era, olha, a gente vai entrar numa recessão agora, os dados econômicos vão sair ruins, entendeu? O Fed está nessa cruzada de subir juros, então não tem jeito. Aí depois o mercado embarca de, não, olha, inflação. Poxa, o CPI foi super alto, né? Não, então não é recessão agora, é inflação, entendeu? Aí, por outro lado, você vê o dado do payroll com o mercado de trabalho e renda bastante ok, né? Com algumas ressalvas, já tem os crackzinhos que estão aparecendo, né? O jobless claim está ticando para cima, mas você olha e fala assim, poxa, a renda está sendo gerada, os empregos estão sendo gerados com salários altos. Se os empregos estão sendo gerados com salários altos, você vai ter renda. Se você vai ter renda, ou acontece alguma coisa muito esquisita com a poupança, você vai ter consumo. Então, poxa, se vai ter consumo, como é que eu vou entrar em recessão? O mercado fica oscilando entre essas visões distintas, né? E o que que explica essa oscilação, gente? De verdade, é porque a gente está vivendo dois choques simultâneos. Se tentar entender um choque de uma vez já é complicado, tentar entender dois choques ao mesmo tempo é bem mais complicado ainda, né? A gente está vendo, de um lado, a reversão dos choques de oferta, está todo mundo vendo agora o que está acontecendo com o preço de commodities. Para os brasileiros, o preço do minério de ferro é emblemático, né? Mas quando você olha, por exemplo, o preço do cobre, está bem pior do que o preço do minério de ferro. O preço do cobre está no low dos últimos 52 semanas, entendeu? E, por outro lado, você está começando a ver alguns problemas de demanda, sim. Né? Então, quando você olha para essas duas coisas, você tem dois efeitos e que confundem, entendeu? A nossa análise macroeconômica de mercado. Passa aí, Vicky, que a gente vai ilustrar isso de uma forma bem clara, né? Assim, de novo, gente, sem querer entrar num economês muito chato, isso aqui são gráficos de oferta e demanda. Tá? O gráfico da esquerda é um choque de oferta. Né? O que é um choque de oferta? É a gente religando as economias globais, a gente voltando a abrir os portos na China, a gente voltando a não ter mais falta de semicondutor, como a gente vai ver daqui para frente, entendeu? Os estoques de algumas commodities que estavam altos estão sendo liberados, então o cobre está circulando, o minério de ferro está circulando. E o que é um choque de oferta? O preço cai porque a oferta aumenta, e você tem um efeito positivo no PIB. Por quê? Porque o preço está caindo, via elasticidade, o preço da demanda, a demanda sobe porque você está tendo entendeu? Um preço mais baixo. Né? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui no gráfico da esquerda. Só que, ao mesmo tempo, você está tendo um choque de demanda, né? Que é o Banco Central tentando, via subida de taxa de juros, conter uma demanda agregada que está bastante alta. Né? Então, o choque de demanda é preço para baixo, mas atividade para baixo. Então, nisso o mercado se confunde. Ele fala, poxa, eu tenho um choque que joga o preço para baixo, mas faz o PIB, entendeu? Subir dessa forma, atividade tem um efeito positivo na atividade econômica, e tem outro choque que, poxa, joga o preço para baixo, mas tem um efeito negativo na atividade econômica. E aí o mercado fica nessa ciclotimia entre, poxa, recessão, inflação, o que vai haver, como é que a gente vai lidar com isso? Passa mais um slide, Vic, por favor. Né? Então vamos olhar esses choques de oferta. Olha o que está acontecendo com o preço de commodities.
inexoravelmente, você tem que ver que pô, o CRB é um exemplo razoável, mas você pega o Bloomberg Commodity Index, se você pegar preço de minério de ferro, o que for a sua medida preferida de choque de oferta na cadeia de commodities, entendeu? O preço do trigo já caiu 25%, gente, alimento, né, entra direto na cesta básica. O próprio preço do petróleo, né, já caiu uns $20 por barril, né, e a gente ainda está no meio de um grande choque na cadeia de hidrocarbonetos, né? Então, assim, mas você já está tendo, entendeu, alguma força desinflacionária vindo do ciclo de commodities, né? Passa mais um, Vic, por favor. Semicondutores, né, que foi o grande vilão da falta de produtos eletroeletrônicos, né, e de carros, entendeu? Lembra que a Toyota falou durante muito tempo que estava operando a 60% da capacidade porque faltava um chipzinho desse tamanho para ela botar no Corolla, né? Se os estoques na Coreia, que dois grandes produtores de semicondutores no mundo, né, Coreia e Taiwan, né, os estoques na Coreia já estão subindo, né? Então isso não é um sinal de um mercado que está mais tão apertado quanto ele estava no passado, né? E o último indicador que a gente tem olhado, quer dizer, a gente tem olhado muito mais indicadores que isso, mas poxa, uma boa visão disso, você tem em frete, né? Quanto tempo leva para um navio, para um container chegar da Ásia para os Estados Unidos, da Ásia para a Europa, né? Está longe de estar normal, tá, gente? A mensagem aqui, tanto no ciclo de commodities, não é que a gente voltou ao normal, mas, de verdade, a gente saiu de levar 50, 60 dias de um container chegar de um lugar para o outro, para mais do que dobrar, para agora levar em torno de 90 dias, ou seja, ainda está bastante longe da normalidade, mas, poxa, já melhorou mais de 30 dias, ou já diminuiu mais de 30 dias o tempo de trânsito de um container. Então, os choques de oferta estão melhorando, né? Por enquanto, a gente está, por esse lado, com uma economia que está se pseudo-normalizando, isso é uma boa notícia para a economia global, né? Por outro lado, para quem viu o dado do payroll que saiu recentemente, né, o mercado de trabalho norte-americano continua saudável, tá? A gente gerou 372 mil postos de trabalho em junho, né? E esses postos de trabalho, você fala assim, Arthur, mas isso é uma variável atrasada, etc. O mercado de trabalho não está mais tão forte assim. Poxa, o nível de equilíbrio, ou seja, o nível que mantém a taxa de desemprego constante nos Estados Unidos é alguma coisa entre 80 e 150 mil postos de trabalho gerados por mês, né? Então a gente ainda está bastante acima disso, tá? E, além disso, quer dizer, o salário, desculpa, volta lá, Vic, só um segundo. O salário foi reajustado em 5%, né? A prova do pudim é isso. Você fala assim, o mercado de trabalho está aquecido ou não? Poxa, com o salário subindo 5%, isso prova que as empresas ainda estão tendo que pagar relativamente para cima para atrair trabalhador, né? Então, você tem emprego mais salário, significa que você vai ter renda, e se você vai ter renda, muito provavelmente você vai ter consumo. Quer dizer, então, esse ciclo, né, esse ciclo da recessão agora, essa recessão que vai acontecer imediatamente, ela parece ser para a gente um pouco menos provável, né? Mas então, gente, poxa, de verdade, passando a régua aqui, isso aqui é inflação de oferta ou isso aqui é inflação de demanda, né? Esse é um paper super interessante do Fed, de São Francisco, que quebrou isso. Ele falou, olha, vamos tentar entender as pressões inflacionárias, vamos tentar entender se a gente tem uma inflação de oferta ou se a gente tem inflação de demanda, lembrando que para a inflação de oferta, a política monetária é muito pouco eficiente, né? A política monetária não faz aparecer, entendeu? Mais uma tonelada de trigo, política monetária não faz aparecer mais um barril de petróleo, né? Então, assim, mas a política monetária é eficiente em inflação de demanda, ou seja, a política monetária é eficiente em conter a demanda, né? Então, o Fed de São Francisco fez essa decomposição e ele falou, olha só que interessante, quando você pega da inflação, do excesso de inflação em relação à meta, e aqui ele olha o Core PCI, ele não olha o CPI ou o IPCA deles, né? Ele olha o Core PCI, ele fala assim, olha só, inflação de oferta, que são as barras verdes, são 2,5% do excesso de inflação que a gente tem em relação à meta, né? Então, qual é a mensagem que a gente tira aqui? Se você zerar os choques de oferta, se você zerar os choques de oferta, se as ofertas voltarem a exatamente o que elas eram pré-Covid, ainda assim
a gente tem um 1,4% de inflação de demanda, que é o gráfico azulzinho da direita, são as barras azuis. Aí vamos discutir a barra amarela, que é a coisa que ele chama de ambíguo, que a gente não sabe dizer se é de demanda ou de oferta, tem elementos um pouco dos dois. Mas digamos que você tenha da barra amarela metade seja ainda de demanda, né? Então você tem alguma coisa entre 1,4% e 2% de inflação de demanda, né? Em exceção à meta. O que isso significa em português claro para todos nós? Que mesmo que as ofertas se normalizem, que todos aqueles gráficos que a gente mostrou para vocês no passado se normalizem, você ainda vai ter que continuar subindo os juros. Por quê? Porque você tem um problema de excesso de demanda. E excesso de demanda não tem jeito, gente. Você só resolve via política monetária. Então, assim, essa aqui é a grande mensagem dentro de um cenário global que a gente está falando. Olha, sim, o mundo vai começar a ajudar a gente, pensando já em Brasil e traduzindo isso para Brasil, com algum fator desinflacionário via ciclo de commodities. Isso começa a ter sinais de que isso contribui positivamente para um processo desinflacionário, tanto lá no mundo quanto aqui no Brasil. Tá? Por outro lado, essa condição é necessária, mas ela não é suficiente, ou seja, o Banco Central norte-americano não pode declarar vitória agora e dizer, bom, agora que os choques de oferta estão começando a se normalizar, eu não preciso mais continuar com o meu processo de subida de juros, de aperto monetário. Não, ainda tem uma inflação de demanda, essa inflação de demanda é importante e essa inflação de demanda precisa ser combatida com o processo de alta de juros. O que isso significa? Isso significa que a gente vai continuar vendo os juros subirem durante algum tempo ainda e o Fed vai ter que continuar a entregar as altas de juros, pelo menos que estão na curva, e acho que, na nossa opinião, para quem ouviu o GAAC ontem, a gente acha que a curva ainda está excessivamente conservadora, o Fed vai ter que entregar um pouco mais de alta de juros do que está refletido na curva. Então, assim, gente, esse é o cenário. Sim, a gente ainda tem um problema de alta de juros no mundo, o problema de choque de oferta está diminuindo ao longo do tempo, mas sim, a gente ainda tem um problema de excesso de demanda que precisa ser combatido com política monetária. Não, a gente não vai entrar numa recessão agora, mas dado que a gente vai ter que usar essa política monetária, é bem possível que a economia norte-americana, nos próximos 18 meses, entre sim numa recessão, e isso faz parte do ajuste. Essa recessão não vai ser, na nossa opinião, muito profunda, porque você entra nessa recessão com um consumidor saudável, com a parte das empresas, não são todas as empresas, mas relativamente bem, com o setor bancário. Você viu os resultados de bancos que estão saindo ontem e hoje, não foram fenomenais, mas com bancos com balanços, pelo menos, sólidos. Então, você tem uma infraestrutura da economia norte-americana capaz de suportar um processo de alta de juros sem causar uma recessão grave, né? Sem causar uma recessão muito profunda. Eu acho que esse é o cenário com o qual a gente vem trabalhando. Obrigado, Arthur. Agora, eu acho que trazendo um pouco dessa visão de mundo e trazendo para o Brasil e vendo um pouco de Brasil, como ele se encaixa nesse cenário global, a gente fala muito aqui que a história, eu acho que essa frase resume muito bem a nossa visão de Brasil. O Brasil tem uma foto ok, mas tem um filme relativamente ruim, né? O Brasil ele vive essa dicotomia, né, entre o presente relativamente ok, mas um risco de flertar com políticas não comprometidas fiscalmente falando, né? Ele flerta, ele sempre está namorando ali com um abismo, né? Com a irresponsabilidade fiscal. A gente não que a gente ache que o fiscal e o presente esteja maravilhoso, a gente sempre vai conviver com um fiscal frágil, né? A gente fiscalmente é um país frágil, mas a gente é diferente de um cenário extremo fiscal, que a gente fala que é a dominância fiscal, né? Que é um cenário extremo, de baixa probabilidade, mas é um game changer, né? Eu acho que o cenário de dominância fiscal, lembrando aqui que é quando o Banco Central ele perde totalmente a capacidade de coordenar as expectativas, né, e de controlar minimamente o nível de preço, a inflação, e a inflação passa a ser totalmente determinada e exclusivamente pelo lado fiscal.
Então, assim, esse é um cenário extremo. Então, a gente vive aqui flertando, né? A gente fala que o Brasil ele flerta sempre com um abismo. Os preços precificam um pouco dessa contaminação de expectativa de longo prazo, né? Porque a dominância fiscal, a gente passa a ter uma desancoragem aqui das expectativas de inflação, e aí a gente tem uma contaminação de longo prazo, mas deixando muito claro que a gente não acredita num cenário de extremo, né? Mas a gente tem que dar alguma probabilidade, e a dificuldade da gente construir o portfólio é exatamente que a gente vive aqui numa bifurcação, né? São dois extremos, lembrando que assim, são todos os governos, né? A gente já teve governo de amarelo, governo azul, governo vermelho. Gastar dinheiro dos outros é fácil, né? Ainda mais sem punição e sem limite, né? Então, os governos aqui brasileiros, eles testam sempre o limite, né? Como eu falei, os governos namoram com a irresponsabilidade, mas eu acho que diferente dos outros países latinos aqui, o Brasil é muito grande, tem instituições muito fortes, um setor privado também muito forte, e o mercado financeiro, principalmente, muito forte, que acaba delimitando esse limite, né? Delimitando gerando um custo para o governo ultrapassar esse limite e criando o limite, né? Então, os governos sempre, quando eles flertam com a responsabilidade fiscal, o mercado vai e mostra, opa, peraí, até agora você já foi longe demais, o dólar sobe, a bolsa cai, a taxa de juros sobe, e o próprio governo fica um pouco com medo e acabam se ajustando, né? O governo brasileiro, a gente fala que os governos brasileiros, e o Brasil, né, não é um país reformista, mas eventualmente faz algumas reformas quando é obrigado a fazer. Então, acho que viver sempre nessa corda bamba é um pouco do que é o Brasil, né? A gente acaba desperdiçando muita oportunidade. A gente está vivendo uma oportunidade agora, mas, de novo, acho que o Brasil está desperdiçando um pouco dessa oportunidade, e a gente aqui, sabendo disso, a gente tem que aproveitar esses extremos de mercado para saber se posicionar aqui. Eu sei que é uma fotografia clara de um Brasil ok, é o que a gente está vendo aí na tela. A gente tem o PIB brasileiro, a gente teve uma recuperação cíclica e agora a gente está tendo uma retomada até um pouco mais forte, mercado de trabalho forte, desemprego surpreendendo para o lado positivo, né, batendo níveis assim, muito abaixo do antes da pandemia. A gente tem uma recuperação do PMI, do PIB, trimestralmente falando. A gente tem muito estímulo no curto prazo, né? A gente tem um fiscal frouxo, porque a gente está desperdiçando o que a gente ganhou numa surpresa inflacionária. A gente teve uma distorção aí que todos os países do mundo conseguiram cortar um pouco o endividamento, né? Naquele mundo de repressão financeira, com surpresas inflacionárias. Aqui a gente teve um deflator do PIB muito maior do que o IPCA, então a gente teve um benefício na dívida PIB que caiu muito rápido, né? E o governo não conseguiu tornar esse ganho permanente, porque a gente está fazendo aqui um fiscal de curto prazo frouxo, mas a gente está tendo uma recuperação. Então, a foto hoje aqui da economia brasileira é uma economia que retoma, né? Você tem os indicadores de crescimento, de atividade, mostrando uma retomada sólida, tanto do lado macro quanto do lado micro. A gente vê os resultados das empresas bastante saudáveis, tanto na capacidade de geração de caixa livre, dividendo. A gente está vendo os resultados das empresas bons, né? A fotografia é boa, mas qual é o filme daqui para frente, né? Qual é a grande dúvida? Para onde que o Brasil vai caminhar, né? Ele vai continuar sendo um país fiscalmente frágil, né? É o que o Brasil sempre foi. O Arthur gosta de falar uma coisa que eu trago aqui para as minhas conversas com o cliente, né? Que o Brasil ele vai ser o que ele sempre foi, que é um medíocre-cristão. É um crescimento ok, com inflação um pouco mais alta, com taxa de juros real ali entre 3,5% e 4%, talvez ali no 4, 4,5%, mas o Brasil é isso, né? Ele flerta com o abismo, ele flerta com o extremo, né? Que é a dominância fiscal, mas o Brasil ele vai indo aos poucos. Pelo lado da inflação, é uma coisa que preocupou bastante. A gente viu aí índices de difusão bastante altos.
a taxa de inflação medida pelo IPCA, a gente viu aí anualizada no último trimestre, beirando 12%, mas a gente já está vendo o Brasil também, né, que o Brasil foi contaminado pela inflação global, mas o Brasil também já está sendo contaminado agora pelo início de uma deflação global, e as expectativas estão começando a ceder. Não dá para dizer que o Brasil já fez, o Banco Central brasileiro já fez todo o pacote de maldade. Eu acho que alguma coisa ainda tem que ser feita, algum aperto, uma sinalização de comprometimento, de reancoragem das expectativas ainda tem que ser feito, né? O fiscal está sendo frouxo, o que dificulta o trabalho do Banco Central, né? Eu falo que parece que você está dirigindo o carro apertando o acelerador e apertando o freio ao mesmo tempo. Para a máquina do carro, isso é muito ruim, né? Você fica nessa coisa você gera um custo maior para o Banco Central, então a política monetária tem que ser um pouco mais apertada, um pouco mais restritiva, né? O Banco Central tem que jogar a taxa de juros real mais acima do contracionista para segurar, porque tem um fiscal gastando. Mas talvez esse fiscal possa dar uma ajustada ali na frente, dependendo do próximo governo. De qualquer maneira, a gente está vendo já um início, tá, de virada aqui, talvez o Brasil junto com o mundo, nesse cenário aqui de peak inflation, né? A inflação fazendo pico, mas ainda é cedo, ainda faltam evidências para a gente dar uma probabilidade grande o suficiente para a gente já tomar um pouco mais de risco. A probabilidade ainda está um pouco incerta para gerar um pouco mais de probabilidade mais alta de esperança matemática para a gente tomar um pouco mais de posição. No próximo slide, eu acho que isso aí reflete muito bem, né? O Brasil está, o governo brasileiro, o setor público, do lado fiscal, a gente vem gastando muito, né? Então, nessas últimas medidas do governo de estímulo fiscal, beira quase 1,5% do PIB. Então, a gente está vendo aí as revisões de PIB para 2022, né, que saíram de 0,5% até 2,20%, né, muito em cima de uma surpresa de reabertura, mas também muito antecipação de 13º, liberação de FGTS, todos esses estímulos aí da PEC do auxílio, que já foi PEC dos benefícios, PEC kamikaze, já teve um monte de PEC dos combustíveis, e virou essa PEC dos auxílios aí, gerando quase 1%, 1,30% na veia aqui no PIB no curto prazo. Por isso que a gente está tendo muitas revisões, mas a incerteza, todas as incertezas que a gente convive aí, tanto fiscal, quanto monetário, quanto de outras políticas, né, a parte tributária, o que vai acontecer no lado tributário no próximo governo, qual vai ser o regime do próximo governo, né? A gente vive num ambiente político extremamente polarizado, o que gera mais incerteza, e o mercado pede prêmio por causa de todas essas incertezas. Qual vai ser a trajetória da dívida PIB no futuro? Vai ser um pouco mais para baixo, um pouco mais comportada, um pouco mais ancorada, e aí o Brasil fiscalmente frágil, né? Você vê que a dívida PIB volta a subir, então é difícil ver a dívida PIB entrando numa trajetória cadente, mas se a gente for na base desse leque, que é o Brasil fiscalmente frágil, o Brasil hoje, para os níveis de preço atuais, a gente tem muito prêmio e pode ser uma oportunidade. Mas também a gente beira, como eu falei aqui sempre, né, a gente flerta com o abismo, a gente namora sempre com essa possibilidade de ir para um lado de desancoragem do lado fiscal, e a gente pode ir para uma trajetória bem ruim, né, do lado da trajetória de dívida PIB, que é o filme, que é quase um filme de terror aqui, né? Então, a gente tem aqui um presente muito ok, né? Inflação já sinalizando uma virada, um ponto de inflexão. Tem um fiscal hoje que é ok, né? A gente tem um déficit aí quase zero, um pouquinho negativo fiscal, mas o filme para frente é muito incerto. A gente beira com os extremos, a gente tem essa bifurcação aqui, essa dicotomia entre um país ok, fiscal ok, reancorando de alguma maneira, mas a gente também tem a possibilidade aqui de um cenário extremo, por isso que é muito difícil a gente viver nesse mundo de Brasil aqui de
de extremos, né? Eu acho que isso aqui, para terminar, é um pouco da imagem sem preço, sem número, justamente para mostrar um pouco da imagem que a gente vê. A linha marrom é um cenário onde a gente vê uma inflação um pouco mais alta durante um tempo um pouquinho mais longo, tá? Mas o Banco Central faz o trabalho dele, apesar dessa inflação, o índice de difusão alto, ainda alto, a gente vê a inflação um pouco mais alta durante os próximos 12 meses, 16, 18 meses, mas um Banco Central que já fez o trabalho, a gente chega ali numa Selic perto de 13,75%, 14%, mas, eventualmente, com uma reancoragem fiscal, o Banco Central ele pode cair juros lá na frente e a gente volta aqui para um mundo de Brasil onde a gente tem uma taxa de juros, uma taxa de Selic de equilíbrio perto ali de 7,5%, 8,5%, mas a gente também tem uma possibilidade de a gente ter uma não reancoragem do lado fiscal, né? E o Banco Central ter que, no próximo final do ano, no início do próximo governo, ter que novamente subir juros, né? Então, o 14 e o 13,75 não é suficiente e o Banco Central tem que novamente fazer mais uma pernada de aperto monetário, porque o fiscal foi frouxo, foi ainda frouxo, né? Apertou mais o acelerador e ele tem que apertar mais no freio da economia. Por isso que aqui a dificuldade de se montar portfólios onde a gente consegue ganhar em ambos os cenários. Eu acho que é um pouco dessa visão de Brasil aqui, como se já não bastasse, né? O Brasil ele gosta de dificultar o nosso trabalho aqui, né? O Brasil ele tropeça nas próprias pernas, né? Ainda mais num ambiente difícil desse de mundo. Não, ótimo. Obrigada pela explanação. Acho que foi muito detalhada e é essa dinâmica que a gente tem aqui todos os dias, né, discutindo com o nosso time de gestão. Para começar o bate-papo, se eu puder fazer, né, de forma resumida os principais pontos, tanto para cenário internacional e Brasil, acho que cenário internacional, então a gente tem um ambiente menos favorável, né? Embora a gente comece a ver, né, a gente viu ele na apresentação do Arthur, alguns sinais de uma descompressão, né, de oferta, commodities caindo, a gente ainda tem uma demanda forte, então isso deve ainda pressionar a inflação, ou seja, uma inflação acima da meta, né? Quando a gente fala de países desenvolvidos ali, uma meta de 2, então essa inflação ainda vai ser mais alta, então vai requerer um aperto monetário por parte dos bancos centrais globais, então essa dinâmica ainda é mais desafiadora. Fora, né, acho que conflitos geopolíticos que a gente acompanha, essa discussão, né, de recessão, estamos se aproximando ou não, então é um ambiente mais incerto, mais desafiador. E vindo para o Brasil, apesar das surpresas positivas, né, que a gente tem visto de atividade, a gente ainda tem uma incerteza muito grande frente ao nosso fiscal, acho que o Rogério destacou bem aqui, e a gente fala disso, né, há bastante tempo, acho que já há mais de anos aqui a gente fala, Brasil é fiscal, fiscal, fiscal. E, obviamente, isso tem impacto, né, na decisão de juros. Por quê? Porque, dependendo de como isso é conduzido, impacta a inflação. Então, por mais que a gente tenha visto até algumas revisões para baixo de inflação desse ano, para o ano que vem, embora num nível mais baixo, essa revisão está sendo para cima, né? Então, a gente deve conviver com uma inflação mais alta por mais tempo, então fazendo também com que os juros fiquem mais altos por mais tempo. Então, isso impacta também a dinâmica de preço. Então, tudo isso para falar que o cenário ele é ainda desafiador, a gente tem eventos importantes se aproximando. E aí, Rogério, queria começar, dado todo esse contexto, começar perguntando para você, dado todos esses desafios, como que a gente enxerga, né, o asset allocation? Como que a gente constrói portfólios? Como que a gente tem se posicionado nesse ambiente, né, de juros mais altos aqui no Brasil, desafios com as outras classes de ativo? Boa pergunta, Vicky. Eu acho que essa é uma pergunta que é o nosso dia a dia, né? É o nosso trabalho aqui. É bom você ter perguntado isso, que me faz até entrar aqui na dificuldade, né, de construir portfólio nesse ambiente difícil, né, e de extremos. Eu acho que nesse ambiente, acho que assim, o princípio da diversificação tem que ser abraçado verdadeiramente aqui. E quando eu falo diversificação, é diversificação de risco, né, e não de quantidade, né? A gente chega a falar, botei 30 ativos na carteira, mas são os 30 ativos com o mesmo risco
que, na verdade, você não sabe o que você está comprando, ou, na verdade, você está indo all-in em um só cenário, né? Então, dado que a gente trabalha com probabilidades, né? A gente não sabe, eu repito muito isso, a gente não tem, nosso processo aqui não é de bola de cristal, a gente não sabe o futuro, até porque o futuro não existe hoje, uma amanhã não existe hoje, então a gente não consegue saber o que vai acontecer no futuro. A gente sabe que a gente vive hoje num Brasil onde, historicamente, os preços estão baratos, né? Tão atrativos. É inegável que o Brasil, historicamente, está num preço, em termos de múltiplos, de qualquer métrica de valuation que a gente utilize aqui, o Brasil está atrativo, né? Mas existe, se a gente comparar com o histórico, né? Mas existe uma possibilidade aqui da gente ir para um cenário de extremo, né? Onde a gente tem uma perda da âncora fiscal, a gente pode ir para um regime de crise aqui, tá? Onde a gente tem o que eu falei da dominância fiscal, e a gente deixa de ser um país fiscalmente frágil, onde a gente tem um prêmio, né? A gente paga um prêmio, mas a gente pode ir para um regime de dominância fiscal, de novo, é um cenário de extremo, né, de baixa probabilidade, mas é um cenário game changer, né? Então, como a gente gere patrimônio, a gente nunca pode desconsiderar esse cenário de extremos. Então, como que a gente constrói portfólios dentro dessa bifurcação de dois cenários extremos, né, que a gente não sabendo o que vai acontecer no futuro. A ideia aqui sempre é trabalhar com maior probabilidade de ganhar, né, com esperança matemática, e diminuir a probabilidade de perder. Eu acho que nesse ambiente a gente gosta muito da NTNB, né? A gente tem um portfólio mais virado aqui para renda fixa, né? Então a gente tem que aproveitar um pouco essa taxa de juros um pouco mais alta. Uma renda fixa, os portfólios tão pesados, tão dimensionados com uma renda fixa, estão over de uma renda fixa de uma maneira geral. A gente gosta muito de pós e gosta muito de NTNB, porque a B é um ativo, é o ativo que consegue ganhar, né? Ter uma boa rentabilidade, ter uma boa performance em ambos os cenários. Né? Se a gente tiver um cenário onde a gente reancora o fiscal, mas continua fiscalmente frágil, que é um cenário de maior probabilidade, cara, a gente tem um fechamento de B. Né? Mas as implícitas estão altas, a gente pode perder um pouco aqui no fechamento das implícitas, mas o net disso aqui é ganhador. Tá? Obviamente que no cenário positivo, a B não vai ser o melhor ativo. Né? O pré vai ser um ativo excelente, vai ganhar muito, a bolsa também vai ter uma boa rentabilidade, mas no cenário de extremo, o pré vai ser um cenário de extremo ruim, né? O pré vai ser muito ruim, vai perder, e a bolsa também vai ter uma rentabilidade muito, muito ruim. Mas a B, num cenário de extremo, vai muito bem. Protege o patrimônio do cliente, porque a inflação vai ser mais alta, eventualmente até o ajuste vai ser por mais inflação e menos juros real, e eventualmente tem até um carrego muito bom aqui na parte de juros real. O fato é o seguinte, Vicky, aqui, difícil você montar um portfólio que ganhe muito nos dois cenários. Tá? Eu acho que aqui a B é um ativo que, hoje, nos níveis que está, ela tem um peso grande dentro dos nossos portfólios. Eu acho que eu já te volto com uma pergunta. Né? O nosso portfólio tem muito multimercado, né? A gente gosta muito da classe de multimercado, assim como a gente gosta de B, e nessa diversificação, como é que a gente vê a parte dos retornos em cima da classe multimercado, que às vezes é muito questionada. Né? Os multimercados dentro desse ambiente, ganha, não ganha? Eu te volto com essa pergunta. Não, ótimo, porque eu acho que também tem sido sempre um questionamento dos clientes em relação a essa classe já, né, há bastante tempo. E, de maneira geral, acho que a gente fez estudos, né, principalmente com os gestores que compõem a nossa carteira, e eles performam bem, tá, nesse ambiente de incertezas. Eu acho que, e por que isso, né, que a grande habilidade deles é de capturar esse dinamismo de mercado numa velocidade adequada, né, então, diminuir posição, aumentar, zerar, comprar, vender, então, né, nesse ambiente, acho que o Arthur destacou, você também, onde um dia o mercado está falando de o trade é recessão,
outro dia é inflação, é juros, né, e a dinâmica de preços ela é bastante volátil, de maneira geral, os multimercados conseguem capturar e tem uma performance boa, né, adequada nesse ambiente. Então, a gente segue bem confortável e isso é um dos motivos que faz com que a gente tenha uma posição também over, tá, nos multimercados. E aí, um outro destaque, né, acho que a gente sempre coloca aqui nas nossas apresentações, é a composição desses multimercados. Você falou ali no início de diversificar, né, mas não só em ativos com o mesmo risco, aqui a gente faz a mesma lógica para os gestores multimercados. Então, a gente tem tido, né, de maneira geral no ano, uma contribuição positiva de várias estratégias, com destaque para os macros, mas os hedge funds globais em reais que a gente tem na carteira também ajudam, as estratégias descorrelacionadas que conseguem antecipar algumas tendências de preço também têm contribuído positivamente, novos gestores, né, que já são gestores consolidados no mercado, mas que são novas assets, também têm agregado, então eles têm essa capacidade, né, ágil de se posicionar e surfar bem esse ambiente de incerteza, e essa combinação nossa de estratégias acaba, a nosso ver, sendo interessante nesse ambiente, né, mais desafiador que a gente está tendo. Mudando aqui um pouquinho, né, agora falando mais, eu vi até que já tem algumas perguntas em relação a commodities, o Arthur mostrou ali alguns slides que a gente já está vendo uma queda expressiva em alguns preços de commodities. Eu acho que assim, Arthur, se eu puder direcionar uma pergunta para você, que é uma pergunta sempre dos nossos clientes. O Brasil se beneficiou, né, sim, em diversos momentos, mas até quando a gente olha esses últimos meses, desse boom de commodities, preços, né, uma alta relevante, só que nas últimas semanas, né, a gente já tem visto uma descompressão desses preços de commodities. E a grande questão é, poxa, e agora, né? Isso é bom ou ruim para o Brasil, essa queda de commodities que a gente tem visto? Então vamos lá, Vicky. Inequivocamente, se você olhar a história, né, ciclos de commodities são associados com boas performances da economia brasileira como um todo, tá? Com um detalhe, tá? Na verdade, com dois detalhes, né? O primeiro detalhe é o seguinte: ok, um ciclo de commodities, ele é um choque positivo de termos de troca, ou seja, ele influencia positivamente nosso fluxo cambial, de tal forma que, poxa, a gente tem uma pressão de apreciação da taxa de câmbio, isso ajuda para conter pressões inflacionárias e uma série de outras coisas, né? E segundo, você tem o próprio efeito renda, né? O setor agrícola tem entendeu? O setor de commodities como um todo, né? Estamos falando de extrativa mineral, agricultura como um todo. Você tem um efeito multiplicador pela economia, então você tem um efeito renda, tem um efeito PIB, né? Então você tem, de novo, um choque positivo de oferta, preço para baixo, PIB para cima, né? Agora, tem dois qualificadores que a gente tem que fazer no Brasil. Fala assim, poxa, Arthur, mas a gente passou por um choque positivo de oferta e não foi o que aconteceu. O câmbio depreciou no meio desse caminho. Aí eu vou te dizer, olha, a depreciação cambial teve muito mais a ver com as incertezas associadas ao resultado do pleito presidencial agora esse ano e da política fiscal futura do Brasil do que do ciclo de commodities em si, muito pelo contrário, né? Então, assim, o que existe é que a conta capital, ou seja, a saída, o medo dos estrangeiros e dos próprios brasileiros pode sobrepujar um choque positivo de termos de troca, né? Então, assim, não é que necessariamente em todos os ciclos de commodity a gente vai bem independente do que a gente fizer com a economia doméstica. Não, isso não é verdade. Tá? E o segundo ponto, que aí sim é um ponto um pouco mais complexo de fazer, tem um certo nível a partir do qual os preços de algumas commodities, especialmente o ciclo de hidrocarboneto, né? Vamos falar em português, claro, gasolina a R$7, começa a atrapalhar muito. Né? Então, assim, tem um nível de preço a partir do qual as commodities começam a ter efeitos positivos e negativos. Mas, de verdade, se você tivesse um ciclo de commodities como a gente teve em 2003, né, como a gente teve em 2002, 2003, positivo, com a economia doméstica passando por um processo, entendeu, de não deterioração fiscal, isso é inequivocamente positivo.
Já vou pegar aqui uma pergunta, juntando o ciclo de commodities Com aqui. inflação, né? Lá fora? Não é com inflação Não? lá fora. Acho que também a gente pode falar, olha, É que eu sim, vi uma aqui. Uhum. sim, esse ciclo de commodities vai ajudar, como a gente mostrou lá, entendeu? A reversão do choque de oferta, pelo menos aí 20%, 30% da inflação lá fora começa a melhorar. Não melhora toda, porque tem inflação de demanda, e a inflação de demanda precisa ser combatida com política monetária. Mas tem muita gente perguntando aqui sobre o valuation de bolsa e das empresas de commodities, tá? Olha, gente, normalmente eu diria para vocês, se a gente vai passar por uma desaceleração global, as commodities tendem a não performar muito bem, mas é exatamente isso que a gente está vendo. A pergunta é, será que a gente já não está olhando no retrovisor, né? Será que isso já não está no preço, tá? Dado que o nosso cenário não é de uma desaceleração global aguda, né, não é de uma desaceleração global aguda, em que pese os dados que saíram da China de atividade econômica nessa noite, que não foram particularmente inspiradores, né, mas a gente não tem um cenário de uma desaceleração econômica aguda. Então, esse ciclo de commodities deveria ser menos pronunciado. E aí tem a segunda característica, que aí diz respeito a empresas brasileiras, tá? Normalmente, nesse momento do ciclo de commodities, você vê empresas com estruturas de capital diferentes, porque a gente está vendo isso. Por que eu estou fazendo com mais dívida, em português, claro. Por que eu estou fazendo essa distinção, né? Porque na hora que o teu fluxo de caixa cai, se você está endividado, aí é quando as suas ações colapsam, porque o pessoal olha e fala assim, você está tendo menos fluxo de caixa, você não vai ter dinheiro para pagar a dívida, né? Você pega os grandes produtores de commodities brasileiros, isso não é verdade inequivocamente, mas isso é verdade para a grande maioria, os grandes produtores de commodities brasileiros têm dívida líquida zero. Então, mesmo que o fluxo de caixa caia bastante, né, aquele efeito de o camarada não vai ter dinheiro para pagar a dívida, não vai estar presente dessa vez. Tá? Sem contar que, mesmo a preços de agora, ou seja, a preços depois da queda, você pega $95 de minério de ferro, por exemplo, a geração de fluxo de caixa livre, a gente gosta sempre de olhar de geração de fluxo de caixa livre, tá? A gente esquece de olhar PI para commodities, esse negócio não funciona. Olha a geração de fluxo de caixa livre. A geração de fluxo de caixa livre dessas empresas ainda é gigante, tá? Ela ainda é gigante comparada com o valor de mercado dela, mesmo a preços atuais. Então, assim, eu acho que sim, as coisas podem ficar piores, sim, se o minério de ferro cair, a Vale ainda pode cair mais, mas se você tiver um horizonte temporal um pouquinho mais longo, eu não acho que você vai perder muito dinheiro investindo nessas commodities, não. Aqui a gente acho que talvez dedicou mais até para, você dedicou a resposta até mais para empresas de commodities, né? Mas se vocês puderem falar também no geral, né? Porque se a gente olha a nossa bolsa, você tem as empresas de commodities, você tem de consumo, e aí muita gente pergunta, poxa, a gente está tendo surpresa na atividade, né? E aí o que isso significa? Acho que o Rogério falou, né? E assim, ir para frente, né? O que é essa visão de crescimento e como essas empresas podem performar, dado o preço, a nossa visão, e a visão para a classe também, né? Acho que, de maneira geral, como que a gente se posiciona nessa classe de ativo, nesse ambiente desafiador. Vamos falar aqui duas coisas, gente. Primeiro, a Bolsa Brasileira está quase que inequivocamente barata. Assim, é difícil você fazer um case. Poxa, ok, se você acha que a taxa de juros no Brasil vai para 20, que a gente vai perder o controle sobre o fiscal completamente, que a gente vai entrar em algum processo, como o Rogério falou, mais virulento de dominância fiscal, aí tudo bem, aí a gente vai entrar numa discussão de valuation, mas a Bolsa Brasileira, entendeu, por qualquer métrica comparado com a sua história ou comparado com os ativos competitivos, como renda fixa, né, o Equity Risk Premium, né, nesse caso, é muito difícil você fazer um case de que a Bolsa não esteja refletindo um prêmio de risco bastante alto. Agora, isso é verdade não só para a Bolsa, como para quase todos os ativos brasileiros, e isso é função de, como o Rogério falou, de que a gente tem uma variável. Investimento no Brasil, gente, é uma variável binária daqui para frente, né? E o vértice dessa variável binária é outubro desse ano, né?
a gente vai escolher de verdade que país a gente quer ser em outubro desse ano. Se a gente quer ser um país que segue com uma responsabilidade fiscal ou se a gente quer ser um país que vai para um caminho de divergência, tá? O que eu acho de verdade, tá? Eu acho que a maioria das plataformas políticas que está aí não tem muito incentivo para romper de completo com a estabilidade fiscal. Porque imagina o seguinte, você é um presidente, você sentou na cadeira, né, e você fala assim, olha, esse negócio de, entendeu, estabilidade fiscal e conta ajustada é coisa de economista ortodoxo. O que acontece? E aí você não precisa tomar as minhas palavras como verdade, acredita nas palavras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se a gente perde a âncora fiscal, a gente perde a âncora monetária, porque a inflação sai de controle. Se a gente perde a âncora monetária, o câmbio vai para o espaço. Então, assim, quando você entra e se você começa com uma plataforma muito exótica do ponto de vista fiscal, muito heterodoxa, você já senta na cadeira com o câmbio a 7, entendeu? Com a inflação acelerando, entendeu? De 12 para 14, você já senta na cadeira com um regime de crise deflagrada. Acho que nenhum presidente, racionalmente falando, e racionalidade para a política é uma questão discutível, mas assim, nenhum presidente quer sentar nessa cadeira num ambiente de crise. Você não quer sentar no seu primeiro ano, entendeu? De mandato, ou a continuação do seu mandato eventual, ou o primeiro ano do seu segundo mandato, você não quer sentar lá com uma crise deflagrada. Então, você tem algum incentivo para manter uma lógica fiscal, tá? E dado que você tem algum incentivo para manter uma lógica fiscal, os ativos brasileiros já têm algum prêmio de risco. E eu vou terminar com um último comentário aqui, que é o seguinte, gente, as empresas brasileiras, as boas empresas do setor privado brasileiro, ganharam dinheiro em períodos muito mais complexos do que a gente está vivendo hoje. Bom, gente, eu estou no mercado, vou fazer 28 anos, né? Então a gente já viveu muita coisa assim. Vi que o Rogério está um pouquinho menos, mas, cara, a década de 90 era o Velho Oeste. E, poxa, as boas empresas brasileiras ganhavam dinheiro por quê? Porque um certo nível de confusão macroeconômica ele age como barreira à entrada. Então, como ele age como barreira à entrada, você gera setores oligopolizados no Brasil, e o oligopólio sabe ganhar dinheiro, né? Então, assim, de verdade, a classe empresarial brasileira é muito boa, porque se você é empresário no Brasil e sobreviveu nos últimos 30 anos, é meio darwinismo corporativo, porque você é bom, você sabe conviver com hiperinflação, com depreciação cambial, com greve dos caminhoneiros, com fisco de conta corrente, né? Então, você tem uma classe empresarial boa e você tem setores oligopolizados. Isso normalmente é uma combinação para retorno sobre capital empregado alto, e retorno sobre capital empregado alto, mais cedo ou mais tarde, é bem remunerado pelo mercado. E vi que eu acho que nessa pergunta, se eu puder acrescentar um centavinho aqui da minha parte, eu acho que assim, o Brasil é um bicho difícil, né, de se entender, né? Eu falo que o Brasil é aquele ornitorrinco, né, que você não sabe se ele tem bico de um, pé de outro, ao mesmo tempo que o Brasil tem as melhores empresas do setor agrícola, tem uma produtividade agrícola das melhores do mundo, né? A fronteira agrícola é assustadoramente boa. Do outro lado, ele tem um ambiente de investimento de empresarial péssimo, né? Ao mesmo tempo que ele tem, como o Arthur falou, empresários e empresas world class, né? de referência de classe mundial. Do outro, ele tem o pior nível de educação do mundo. Então, assim, o Brasil ele tem o ruim e tem o bom. Essa é a dificuldade, mas é a beleza de se investir no Brasil. A gente tem um índice Bovespa, que é o Ibovespa, que é essa, que meio que de uma maneira geral as pessoas falam que Exato, é a como bolsa referência. como referência. Assim, é um índice assim, esdrúxulo, é um índice maluco, porque ele tem 60% de commodities, ele tem um peso de commodities gigantesco, tem bancos que também, os bancos antigos, né, que tem um peso também muito grande, e a parte de consumo está lá meio que perdida com as melhores empresas que tem, como o Arthur falou. O fato é o seguinte, em alguns momentos o Ibovespa é fácil de bater. Tá? Alguns gestores vão lá e o Ibovespa é um índice horrível, que geralmente é quando o ciclo de commodities está lá embaixo, né? Um bear market de commodities vão mal. Agora, os últimos 12 meses foram o oposto.
onde foi muito difícil bater o Ibovespa, porque ele foi puxado por commodities. A gente viveu um bull market de commodities. Acho que a mensagem aqui do Arthur foi muito clara. Acho que a gente está vendo aqui o final, ou estamos chegando no final do bull market de commodities. Eu acho que se a gente estiver chegando nesse momento, assim, eu acho que a parte de consumo é uma parte que tende a ter uma performance melhor, né? Agora, por outro lado, tem essa dificuldade, porque as empresas de commodities não estão endividadas, geralmente nos outros ciclos de commodities, as empresas se endividaram muito no bull market, se endividaram, investiram, e aí sempre as empresas são atrasadas, né? Meio que é trocado, elas investem muito quando o ciclo está bom, mas esse negócio vai se endividam, né? E acabam com risco de quebrar, né? A gente viu alguns ciclos de commodities, de viradas de ciclo, que as empresas acabaram catando cavaco na dívida e tendo problema de fluxo de caixa, né? Não é o caso de agora, né? As empresas de commodities estão pouco endividadas, têm uma capacidade de geração de caixa aqui muito boa, dividendos muito altos, então elas também estão relativamente baratas. Assim, o fato é o seguinte, se a gente entrar num período bom ou ok desse filme futuro, eu acho que a gente tem aqui uma queda de juros, né, e possivelmente uma boa performance tanto da parte de consumo, acho que a parte de consumo que pode performar mais, mas, gente, vaso comunicante, tá? As classes se comunicam, você sobe juros, a renda fixa fica mais atrativa, a bolsa também tem que ter um retorno esperado mais alto, então o preço cai para embutir um retorno esperado mais lá na frente. Então, assim, é um pouco dessa coisa de separar um pouco a bolsa entre caixinhas, né, commodities, bancos, consumo, para a gente entender um pouco do que é a bolsa. Não, e talvez, assim, Vai lá, desculpa, não, só reforçar aqui, né, acho que com todo mundo, porque a gente mudou um pouco a dinâmica, mas só para passar a mensagem do que a gente tem feito, né, na classe. A gente, ao longo, né, dos últimos meses, dos últimos 12 meses, se a gente olhar, a gente diminuiu, né, o risco né, nessa classe, tanto renda variável Brasil quanto global, mas a gente não zerou, né, até por conta, né, acho que da gente estar alocado em boas empresas, via bons gestores que têm essa habilidade, sofreram um pouco mais nessa última janela, acho que o Rogério explicou bem, e também aquela nossa dinâmica de fazer proteções, né? Então, de certa forma, esse é o nosso posicionamento. Arthur, não sei qual pergunta, que a gente recebeu diversas perguntas, mas eu vi que tem bastante coisa de renda fixa, então talvez se a gente puder entrar um pouco mais no detalhe aqui, tanto de inflação, acho que vale mencionar aqui. Então vamos lá. Algumas coisas para ser faladas em renda fixa, tá? Poxa, o Banco Central ele estaria dentro de um ciclo normal de política monetária muito próximo do fim do ciclo de aperto, né? Isso aí não precisa acreditar em mim, isso aí está lá na ata do Banco Central, muito claramente, né? O Banco Central está dizendo, olha, turma, eu já fiz uma boa parte do dever de casa e vamos ser justos com o Banco Central. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros bancos centrais a começar, entendeu, a combater esse processo de excesso de inflação que a gente tem vivendo no mundo inteiro, entendeu? Foi um dos primeiros e tem sido um dos mais agressivos, né, em combater esse processo inflacionário, em boa medida, porque a economia brasileira tem esse viés, entendeu, de hiperindexação, etc. Então você tem que ser usar um pouco mais da dose do remédio amargo, tá? Se a gente estivesse num ciclo normal de política monetária, na hora que o Banco Central começa a te sinalizar que ele vai parar de subir os juros, é a hora que tanto pré-fixado quanto outras coisas começam a funcionar, né? Porque o Banco Central começa a dizer, olha, estou parando de subir os juros, aí o mercado começa a dizer, bom, então em algum momento ele vai manter os juros durante algum tempo e depois ele vai começar a cair, porque a política monetária vai começar a funcionar e começando a funcionar, a inflação caindo, ele pode começar a embarcar num processo de corte de juros, porque afinal de contas eu acho que ninguém aqui está preparado para tomar como hipótese de que o juro de equilíbrio brasileiro é 14%. Não acho isso nem de perto, tá?
Qual é o problema? Para variar, no Brasil as coisas não são simples, a gente não tem um ciclo normal, a gente tem uma tal de variável binária que a gente falou, que é a eleição presidencial, né? Então, assim, isso faz com que toda a análise histórica normal de dizer, olha, a essa altura do campeonato, a gente já pode vislumbrar um BC cortando juros daqui para frente, logo, poxa, esse prêmio que você vê no pré, você pode capturar uma parte desse prêmio do pré, esse é um dos ramos da variável binária. O outro ramo é o seguinte, olha, a gente vai para um desequilíbrio fiscal, né, mais agudo, e nesse desequilíbrio fiscal mais agudo, como a gente falou, a gente perde a âncora fiscal, e perdendo a âncora fiscal, a gente perde a âncora monetária, e aí o BC não consegue, de verdade, terminar esse ciclo de alta quando ele queria. Então, assim, essa é a grande dificuldade da renda fixa, por isso que, como o Rogério falou, a NTN-B é uma coisa que meio que te protege nos dois cenários, ela nem vai ser o melhor ativo se tudo der certo, ela nem vai ser o melhor ativo se tudo der errado, mas ela vai ser um ativo que no meio do caminho existe vida no meio do caminho. Tá? E já aproveitando aqui e pegando a pergunta do Fernando, que tem respeito a isso, ele fala assim, poxa, mas a dívida PIB está em 80, né? Poxa, 3 anos atrás todo mundo falava que a dívida PIB ia estar 100, 110. Pô, vocês não estão pessimistas demais em relação a isso? Fernando, infelizmente eu acho que não. Por que a dívida PIB está em 80 e ela não está em 110? Ela só por uma tecnicalidade. Não, mentira. Vamos lá. Vamos ser justos também. O fiscal brasileiro está melhor do que o esperado? Tá. Mas 75% da diferença desses 80 para os 110 é a diferença do deflator do PIB para o IPCA. Técnico, coisa chata, mas o deflator do PIB, ou seja, pensa em dívida PIB, né? A dívida é reajustada normalmente por um IPCA ou pela taxa de juros, né? Então você pensa nisso. Só que o PIB ele cresce pelo deflator do PIB. O deflator do PIB é muito pesado em commodities. O que aconteceu foi que o deflator do PIB foi 15 pontos percentuais acima dos índices de inflação. Então, nesse sentido, o denominador inchou, né, sem que o numerador tivesse inchado na mesma proporção. Isso pode acontecer o reverso agora. Você pode ver a dívida PIB subindo mesmo com o fiscal controlado. Por quê? Porque o deflator do PIB começa a cair com as commodities e a inflação fica acima do deflator do PIB. Então, eu não acho que a gente está sendo excessivamente pessimista sob esse ponto de vista, não. Eu acho que a gente está tendo uma visão relativamente realista do que está acontecendo. Não acho que ela nem é pessimista, nem ela é otimista. Eu acho que ela é realista em relação ao que está acontecendo. Tá? Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Brian, e Arthur, depois se você quiser me complementa aqui. Ele falando que muita gente está comparando a fase atual, citando Volcker na década de 80, 70, e isso é uma realidade próxima ou distante. Eu acho que assim, a gente costuma usar muito a história como uma referência, né? Mas assim, a gente gosta muito, nós aqui da SPA, a gente gosta muito de estudar não só a história econômica, mas neurociência, toda a parte de finanças comportamentais, viéses cognitivos e tal. Assim, mas, a gente estudou muito, a gente se debruçou muito em detalhes da década de 70, 80 e quais foram as sementes de todo aquele ambiente da década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Tem muita diferença, tá, Brian? Tanto a força dos sindicatos, as políticas fiscais, o entendimento sobre a dinâmica como o fiscal e a quantidade do dinheiro impactava a inflação, e até nas expectativas inflacionárias. Eu acho que assim, a ciência, vou falar assim, ciência entre aspas, econômica, evoluiu absurdamente desde então, em entendimento e as ferramentas do Banco Central, né, dos bancos centrais de uma maneira geral. Assim, o papel do Banco Central naquele ambiente ali era bem difícil, né? Mas o fato assim que é uma referência. Eu não sei se é de fato, tá? Eu acho que talvez o que a gente esteja vivendo hoje seja uma referência, mas eu acho que está um pouco distante daquele mundo da década de 70 e 80 do que o Volcker teve que fazer, tá? Eu acho que
de novo, a gente está passando, sem chover aqui no molhado, de tudo que o Arthur falou, a gente está vivendo um choque de oferta gigantesco, né, um atrás do outro, uma demanda muito forte, né, um Banco Central aqui que usou ferramentas de guerra para estimular naquele momento ali da pandemia, onde todo mundo estava em casa, né? Quase caiu um meteoro, aqui, a gente foi atingido por um meteoro. Então, assim, os bancos centrais eles fizeram tudo que podiam ter ali no alcance para dar os bancos centrais e os governos, né, do lado fiscal. Agora, é o seguinte, está tendo um custo, né? Está tendo a ressaca e agora, assim, uma demanda muito forte, né? A gente está vendo aí tanto de salário quanto do mercado de trabalho, com choques de oferta. Eu acho que assim, os choques de oferta sendo digeridos, sendo diluídos ao longo do tempo, de repente eu acho que a gente pode voltar, não vai ser sem custo, né? Vai ter um custo trazer essa inflação de volta, né? Então, assim, acho que tem um trabalho aí árduo que o Banco Central tem que fazer, mas talvez assim, ele não pode deixar de ser comprometido, e aí eu acho que tem um risco aqui sim, tá? E eu acho que as pessoas não se lembram, o Volcker também errou no início, ele apertou, a inflação caiu, depois ele afrouxou e a inflação subiu de volta na cara dele, e ele teve que apertar mais os juros na frente, e aí ele apertou muito, aí sim a inflação caiu de vez. Esse é um grande risco mesmo. Esse é um grande risco. A gente talvez aqui deva olhar essa década de 70, 80 por esse lado também, mas eu acho que tem muitas diferenças, tá? Então a pergunta é boa e, Arthur, me complementa aí, por favor. Bom, vamos lá, Brian. Excelente pergunta. O Mark Twain falava que a história não se repete, mas ela rima, né? Então, assim, tem semelhanças, né? Um choque de oferta, né? Petróleo, de novo, né? E um erro de interpretação do Banco Central. Aí tem uma diferença, né? Aqui a gente viveu um erro de interpretação do Banco Central. O Fed errou ao interpretar a natureza da inflação. Na década de 70, você sequer tinha um ferramental teórico para tentar entender o que estava acontecendo, né? Na década de 70, se você lê a literatura da época, não a literatura que é escrita hoje sobre a época, mas a literatura que foi escrita naquela época, o pessoal falava, poxa, mas, cara, 12% de inflação, esse negócio não deveria estar acontecendo, onde é que está vindo isso? O que é isso? Não estou entendendo, entendeu? As pessoas não entendiam o papel que expectativa de inflação, entendeu? Qual era o papel da expectativa de inflação no processo de formação de preços, eles não entendiam o papel da própria inércia inflacionária, uma série de coisas que a gente foi entendendo ao longo do tempo. De novo, outra grande diferença. Naquela época, a gente não tinha vetores desinflacionários estruturais, né? Hoje a gente tem, e a gente discutiu isso algumas reuniões passadas, vetores desinflacionários estruturais, a tecnologia desinflacionária, como o Rogério falou, o mercado de trabalho, naquela época os sindicatos tinham um pricing power muito maior, então você tinha a capacidade de reivindicar aumento de salário muito maior do que você tem hoje, né? Então você ainda tem, você tinha uma economia menos globalizada do que você tem hoje, apesar da gente estar vivendo uma pequena reversão da globalização. Então, você tem fatores que são desinflacionários estruturais e o principal deles agora tem a ver com a tecnologia e os bens digitais. Lembra, um bem digital é um bem que tem custo marginal zero, né? Uma busca no Google tem custo marginal zero, conectar mais alguém no Facebook tem custo marginal zero. Quanto mais bem digital a gente consome, menos a nossa cesta de preços fica pressionada por bens físicos, mais por bens digitais, e os bens digitais têm preço que cai ao longo do tempo, né? Então, assim, você tem uma série de coisas que faz com que, no médio prazo, a gente tenha fatores desinflacionários que é diferente do que a gente tinha na década de 70, tá? Então, assim, tem diferenças importantes. O próprio discurso do Fed, gente, para quem viu o GAAC, para quem viu o Paulo Leme, para quem viu a gente falando, a gente é extremamente crítico de como o Fed agiu durante, especialmente a segunda metade do ano passado em diante, né? Então, assim, de verdade, a gente acha que eles erraram, mas, olha, na década de 70 eles erraram, mudaram de consumo, voltava, como o Rogério falou, entendeu? Desde o Burns até o próprio Volcker, que foi o cara que quebrou a espinha da inflação, né? Tiveram idas e vindas.
Agora o Fed tem o seguinte, olha, gente, é inflação. Se você viu os discursos dos bancos centrais, especialmente o discurso o discurso do Fed em Sintra, né? O que o Powell falou lá em Sintra? Olha, turma, é inflação, inflação, inflação. Estamos olhando expectativa de inflação, que é uma coisa que na década de 70 eles não olhavam. Se essa expectativa de inflação não começar a ficar ancorada, a gente vai ter que começar a fazer, entendeu? Coisas mais agressivas, tanto que foi de 25 para 50 para 75 a alta de juros. Então, eu acho que o Fed, hoje em dia, ele pelo menos tem um ferramental intelectual teórico correto para conter essa inflação. Ah, mas ele vai cometer outro erro de política monetária? Gente, é sempre possível, né? Mas vamos entender uma coisa, e aí desculpa a resposta alongada, mas os bancos centrais eles sempre brigam as batalhas das guerras passadas. E o Banco Central, o Fed, durante boa parte, e uma parte do erro que a gente atribui ao Fed, foi, poxa, um Banco Central que era acusado durante 10 anos, a gente botava o dedo na cara do Fed e dizia, olha, você está deixando a inflação ficar baixa demais, olha o Zero Lower Bound, você está desancorando as expectativas de inflação para baixo, faça alguma coisa, né? E a gente, poxa, criticava os bancos centrais por uma inflação baixa demais e o custo econômico que essa inflação baixa demais impunha à sociedade, eles criaram um negócio e, poxa, passei 10 anos levando pedrada porque a inflação era baixa demais, deixa eu combater a inflação baixa demais, aí vem um choque de oferta, ele tem que mudar a cabeça 180 graus. Assim, de verdade, eu critico o Fed, mas eu entendo a dinâmica que o levou a cometer esse erro. Arthur, só lembrando aqui, antes de eu te fazer uma próxima pergunta que está aparecendo muito aqui, lembrando, né, acho que antes do Volcker, você citou o Arthur Burns, ele fez política de controle de preço. Olha assim, hoje em dia, fazer política de controle de preço, acho que assim, nem o pior ministro da Fazenda do Brasil hoje ousa fazer um pouco dessa coisa. Controle de preço de supermercado, tá? Então, não estou nem falando controle de preço de gasolina. Assim, controle de preço porque tinha ali um governo, tinha uma eleição do Nixon, tinha um governo, tinha um presidente pressionando muito o Banco Central, né, na época o Burns, então ele evitou subir juros e tentou partir por uma de controle de preço, e aí a gente viu a conta chegou, explodiu, e o Volcker chegou fazendo o que tinha que fazer. Mas tem uma pergunta aqui, Arthur, que eu queria te fazer, que está surgindo muito, é a questão de China, né? A gente tem China no nosso portfólio, a gente gosta da tese de longo prazo, de investimento em China, a descorrelação de China está se mostrando realmente que China está num ponto de ciclo econômico diferente, né? Sofreu muito, mas agora está performando bem, né? Os indicadores, os índices de bolsa e os nossos fundos aqui de China vêm performando bem, e justamente mostrando que essa descorrelação e diversificação global faz sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho da nossa visão de China. Olha, gente, primeiro ponto, não vamos entrar em pânico com os dados que saíram da China no overnight. 0,4 de PIB, meu Deus, é um negócio que a gente não via na China há um tempão. Gente, esse PIB chinês já estava sendo gestado há muito tempo. Para quem olhava todas as outras dados de atividade econômica chinesa, estava muito claro que os dados de PIB oficiais tinham uma dissonância, entendeu? Com o que os dados de atividade te mostravam, consumo de eletricidade, construção civil, esse tipo de coisa, estava num nível e o dado oficial de PIB estava no outro nível, que é sempre o que acontece na China, tá? Não vamos... E tanto isso já estava incorporado nas expectativas de preço do mercado, que o mercado chinês teve um rally importante, subiu 15%. Né? Então, assim, os próprios chineses, eu acho que esse é um bom termômetro, já sabiam que o PIB não estava particularmente bom. A partir de agora, a gente tem algumas coisas que vão ajudar, tá? E uma coisa que pode voltar a piorar. Primeiro, né, ao contrário da maioria dos bancos centrais, o Banco Central chinês está numa tocada de incentivar sua economia, ele não está numa tocada de retirar estímulos. Né? Então, na China, a gente está numa tocada agora de adicionar estímulos à economia. Então, tanto o fiscal quanto o monetário, muito provavelmente vão ser vetores de adição a crescimento, não de detração de crescimento, porque você tem que controlar um problema inflacionário. Né? O problema inflacionário na China foi menor. Né?
Por outro lado, você tem toda a perspectiva de reabertura da economia, né? E essa aqui é onde tem incerteza, e isso aqui é onde pode dar ou certo ou errado, tá? Essa aqui é a variável binária chinesa. Por quê? Porque a China foi para uma política de contágio zero. Você entende um país com 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes ir para uma política de contágio zero, porque se essa turma toda for baixar em um hospital, haja hospital para todo mundo. Mas a política de contágio zero ela tem esse efeito colateral muito ruim, que ela minimiza a quantidade de dor que você sente num determinado momento, mas ela mantém a sua economia vulnerável a esses ciclos de abertura e fechamento durante muito tempo, porque você basicamente não tem uma população que desenvolveu imunidade de rebanho, né? Hoje está sendo muito estudado o caso da Suécia, né, que foi um caso de, olha, vamos para a imunidade de rebanho mesmo, no começo vai ser ruim, mas a integral disso, ou seja, ao longo do tempo vai ser melhor para a economia, entendeu, sueca, que é a conclusão que a gente está chegando agora, né? A China foi para a versão contrária. Eu entendo isso, mas isso implica em um risco de que, poxa, surgem outros surtos, e aí, poxa, fecha Beijing, fecha Shanghai, Shenzhen, entendeu? Esse tipo de coisa. A gente agora está no caminho meio que correto, né? A gente está reabrindo a economia chinesa, mas a gente, dado que a gente não tem essa imunidade de rebanho e que as vacinas chinesas são, na média, um pouco menos eficientes que as vacinas ocidentais, a gente ainda tem e vai permanecer com essa sombra em cima da gente, dizer, poxa, vão ter outros surtos, eclosões de outros surtos, fazendo com que a economia chinesa reabra, feche de novo. O que eu vou te dizer, tem uma coisa que essa crise toda ajudou, né? Lembra, antes dessa crise, a gente tinha 2 grandes problemas com a economia chinesa. Primeiro, a gente tinha vários problemas com a economia chinesa, mas assim, os grandes vetores tinham sido, primeiro, a guerra comercial do Trump, né, que afetou a relação China e Estados Unidos, afetou a capacidade da China de ser a fábrica do mundo, né, e a segunda, a própria relação do Partido Comunista Chinês com os grandes conglomerados de tecnologia, né. A crise e o baixo crescimento fazem com que a gente tenha uma visão um pouco mais favorável dessas duas coisas. Os Estados Unidos têm um incentivo a ser um pouquinho menos duro com a China nessa altura do campeonato, porque, afinal de contas, reabrir a China ajuda e reverter os choques de oferta ajuda a conter a inflação, então o Biden tem um pouquinho mais de incentivo a voltar para a mesa de negociação em relação às tarifas, e, por outro lado, o Partido Comunista Chinês precisa do crescimento que as empresas de tecnologia promovem, então a dureza com que ele tratou as empresas de tecnologia no passado pode ser um pouco menor no futuro, justamente porque ele precisa da ajuda dessas empresas para promover crescimento aqui para frente. Pô, Arthur, deixa eu só pegar uma aqui, Vicky, que apareceu aqui do Pedro Henrique, falando o que é gatilho para o investidor estrangeiro, eu acho que de uma maneira geral, o investidor doméstico e o estrangeiro, para comprar bolsa, dado que a bolsa está barata, e quando que o investidor vai entrar, que vai ser meio que o gatilho, o ponto de virada aqui da bolsa, né? Eu gosto muito de usar um modelo que o Howard Marks tem muito, do pêndulo, né? E ele fala muito dessa coisa do pêndulo, né? Da virada, quando o pêndulo para, bate no extremo e depois volta. Assim, tem a questão da força da energia, né, do próprio movimento, mas ele tem uma força da gravidade que, alguma hora, a energia se exaure e a força da gravidade acaba prevalecendo, né, o net disso aqui acaba prevalecendo para baixo, e aí o pêndulo vira. E, às vezes, não tem muito trigger para esse negócio acontecer, né, tanto para um lado, tanto para o outro. E aí, Pedro Henrique, geralmente, tá? E aí, usando a história de novo, que a gente gosta muito, geralmente o trigger da virada do pessimismo, né, o extremo pessimismo, acontece quando a gente tem uma virada de políticas, né? Geralmente é quando os bancos centrais vêm em resgate, né? Mas o preço precisa estar bastante atrativo, a gente já vê alguma coisa nesse sentido, um excesso de pessimismo. Eu acho que a gente tem um pessimismo, mas eu acho que ainda não tem aquele excesso de pessimismo. E eu acho que, assim, e por outro lado, os bancos centrais estão com as mãos meio atadas, dado que a inflação ainda está muito alta, né? Eu acho que, diferente
da diferença desse ciclo, o Arthur mostrou muito bem no primeiro slide dele, assim, a gente não vê esse ambiente de juros subindo e bolsa caindo desde, sei lá, desde a década de 70. Tem muito tempo que a gente não vê isso. E a diferença é que a inflação está muito alta, está muito enraizada. Talvez eu acho que as autoridades monetárias vindo em resgate do mercado, eu acho que ainda falta um pouco. A gente costuma usar aqui a put do Banco Central, começou com a put do Greenspan, depois veio a put do Bernanke. Eu acho que assim, o nível, o preço de strike, né, o preço de exercício da put, que é o nível de preço que o Banco Central vem em resgate, eu acho que está mais baixo. Eu acho que o mercado ainda tem que piorar. A gente brinca aqui 3.100, 3.000 S&P, 3.300 S&P. Em qual nível, né, a gente acha que muita coisa já ruim já vai estar no preço? A inflação já vai estar em níveis um pouco mais confortáveis para o Banco Central começar a mudar, inverter a política dele. Eu acho que nesse momento vai ser o momento onde vai ser um trigger, tá? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais para a gente chegar, para a gente avançar nesse nível. De novo, é aquela coisa, talvez um pouco mais de dor ainda precise, o mercado ainda precise sentir, a economia precise sentir, o Banco Central vir aqui resgate e a gente ter a virada desse pêndulo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, que é sempre uma pergunta difícil de ser respondida. Todo mundo, tem bastante gente perguntando sobre câmbio, né? O que a gente acha de câmbio? Gente, o câmbio, como todo ativo financeiro, ele está sujeito a essa nossa visão de uma bifurcação, tá? Então, vamos começar com as premissas básicas. A 5,40 e alguma coisinha, o câmbio brasileiro, o real, é uma moeda fundamentalmente barata, tá? Você pode usar o que você quiser, diferencial de juros, entendeu? Você pode usar o que você quiser. Ele é uma moeda que não deve ser considerada uma moeda cara. Ah, Arthur, então, poxa, dado que ele é uma moeda que é uma moeda barata, então a trajetória esperada é uma trajetória de apreciação. Calma, aí já vem a bifurcação, já vem, entendeu? A bifurcação da estrada. Sim, se você tiver uma política fiscal relativamente austera, se você tiver um conjunto de políticas macroeconômicas, ok, é possível você vislumbrar uma apreciação cambial? Sim, é bem possível você vislumbrar uma apreciação cambial, dado que eu acabei de falar para vocês que eu não acho que essa moeda esteja cara, tá? Agora, entendeu? Perde a âncora fiscal, perde a âncora monetária, a gente viu no passado, entendeu? O real ir de 2 para 4, entendeu? A gente viu no passado você perder completamente qualquer referência cambial, entendeu? Então, assim, o câmbio, e num regime de câmbio flexível, é uma das primeiras variáveis que reflete seu risco país, né? Então, assim, de verdade, você tem uma variável barata, você tem um ativo que não é um ativo caro, na nossa opinião, entendeu? Mas que é super sujeito, entendeu? Vamos lembrar o seguinte, gente, a conta capital pode ser ordens de magnitude muito maior do que a conta corrente, do que o teu superávit em conta corrente, entendeu? Todo mundo resolve tirar dinheiro do Brasil porque teve algum evento político, entendeu, exótico, entendeu? Esse câmbio pode depreciar um monte. Vamos lembrar que agregados monetários como percentual do PIB é um negócio muito grande no Brasil. Então, assim, a fuga de capital pode ser muito grande. Não é esse o nosso cenário, não é isso que a gente está esperando, mas só para lembrar que em cenários ruins, um cenário de cauda, para ficar bem claro, no cenário de cauda, o câmbio pode depreciar um monte. Isso significa, você fala, Arthur, mas você falou que o câmbio está barato, então significa que eu não tenho que ter ativo em dólar? Não, de jeito nenhum, gente. A diversificação cambial, ela existe e ela precisa ser um fator permanente no seu portfólio. Você pode ajustar de forma cíclica, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a sua, entendeu? Diversificação cambial, mas de verdade, não dá para ter 100% dos nossos ovos na cesta Brasil, entendeu? Você tem que diversificar um pouco, e nem só por diversificar risco, entendeu, país, mas você também tem que estar expondo nossos clientes aos bons modelos de negócio lá fora.
o Brasil não tem monopólio de boa empresa. Então, assim, isso vem carregado junto com algum risco cambial ou com alguma diversificação cambial. Então, eu acho que sobre câmbio é isso que eu te diria. Sim, não me parece uma variável cara. Por outro lado, isso significa que ela não pode depreciar muito mais caso a gente faça a escolha errada do ponto de vista de política macroeconômica? Não significa nada disso não, gente. Gente, acho que queria até agradecer aqui o envio de tantas perguntas interessantes, né, para enriquecer aqui a nossa discussão. A gente já passou um pouco do tempo. Eu queria encerrar com uma pergunta, na verdade, até uma discussão que a gente tem com muitos clientes, né, aqui dos nossos fundos, das nossas carteiras, a gente fala, e trazendo até um pouco mais aqui para o Brasil, a gente vê um pouco nessa dinâmica mais desafiadora e, em contrapartida, juros mais altos, muitos clientes perguntando, poxa, assim, tá, ok, alguns ativos tão baratos, já entendo que já teve alguma precificação, né, você teve um desempenho negativo, né, dos ativos de risco, mas, poxa, como tem muita incerteza, prefiro pegar todo o meu patrimônio, ou boa parte dele, e trazer tudo para renda fixa, né, dado que a gente tem hoje essa atratividade maior. E aí eu acho que, assim, a gente acaba olhando, né, nesse sentido, muito pelo lado do retorno, mas qual que é o risco de tomar essa decisão? Acho que isso é importante a gente discutir e trazer aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para a gente fechar aqui nosso evento. Então, vamos lá, gente. Essa é uma ótima pergunta, eu vi que deixou a melhor pergunta para o final, né? Por que não ter tudo em renda fixa após? Porque, de verdade, vou levar vocês de volta para um momento ruim no tempo, né? Para o momento da crise da Covid, quando o CDI estava 2, né? Quando o CDI estava 2, a gente não conseguia vislumbrar um mundo com CDI diferente de 2, a gente se ancorava naquele 2 e achava que o 2 ia durar para sempre, e mudava a alocação de capital, dizendo, olha, de 2 eu não consigo, com 2% eu não consigo viver, eu não consigo gerar retorno com 2%, faça alguma coisa, mude minha alocação de capital. Você não pode cometer o erro simétrico, achando que o CDI vai ficar em 14 para sempre. Tá? Primeiro, ele não vai ficar em 14 para sempre. Eu te garanto que o CDI a 14 ele é insustentável, para bem ou para mal. Né? Para bem, porque a gente efetivamente conseguiu quebrar a espinha do processo inflacionário, eu acho que a gente está nesse caminho de quebrar a espinha do processo inflacionário, e vai permitir que o Banco Central, ao longo do tempo, caia a taxa de juros, e com caindo a taxa de juros, outros ativos vão performar melhor do que o CDI no futuro, né? Ou para mal, você vai dizer o seguinte, cara, as coisas vão dar muito errado no Brasil, não acho que esse é o cenário principal, que fique muito claro, mas as coisas vão dar muito errado no Brasil e o Banco Central vai ter que jogar a taxa de juros lá na lua. Se esse for o cenário, cara, você quer ter um pouco de diversificação lá fora, entendeu? Então, assim, de verdade, não vamos cometer o erro o viés de ancoragem, que é uma coisa que os investidores cometem muito, de achar que, olha, esse CDI a 14, entendeu? Que ele pare em 14, ou que ele pare em 13,75, entendeu? Que esse negócio vai durar para sempre. Não, ele não dura para sempre, né? A alocação de portfólio ela tem que ser dinâmica e ela tem que refletir qual é o valor dessas variáveis futuras, não só qual o valor dessas variáveis presentes. Então, o grande risco que você tem é você achar que o futuro vai ser igual ao presente para sempre. E não vai ser, gente, de verdade. Então, assim, você tem que ter uma alocação muito mais dinâmica do que simplesmente dizer, olha, vai ser isso e esquece. Imagina se você tivesse feito isso com o CDI a 2, né? O que isso não ia ter dado. Mas, Rogério, o que você acha? Perfeito. Acho que assim, o viés da ancoragem acontecendo de novo, né? Eu cito muito o exemplo quando está chovendo, a gente acha que vai chover para sempre. Quando está fazendo sol, a gente acha que vai fazer sol para sempre. Gente, assim como a bolsa não sobe para sempre, a bolsa não cai para sempre. Assim como os juros não fica 14 para sempre, não fica 2 para sempre. Então, na hora que os juros estava 2, todo mundo achou que ia ficar 2 para sempre e tomou risco. Os juros subiu, está todo mundo achando que 14 vai ficar para sempre e a bolsa vai ficar ruim para sempre. Assim, esse viés cognitivo que o Arthur muito bem citou, assim, é o que está acontecendo agora. Aconteceu antes, o pessoal depois entrou atrasado na bolsa, vai acontecer de novo. O pessoal está indo para a renda fixa, quando a taxa de juros voltar a cair,
todo mundo vai comprar a bolsa e a bolsa vai estar 140 mil, 150 mil pontos, e aí, assim, perdeu grande parte do ganho. Gente, existe o risco de perder, mas existe o risco também de não ganhar, tá? Então, assim, risco não é só coisa ruim, não. Então, existe o risco de o pessoal ficar para trás e depois entrar atrasado na festa e acabar pagando uma conta muito cara. Acho que o portfólio diversificado, a gente trabalha com diversificação, mas principalmente otimização de retorno. Assim, se você for para all-in em uma só classe, assim, o retorno não vai ser ótimo. Tá? Então, toda a teoria aqui de portfólio eficiente, fronteira eficiente, otimização de portfólio ótimo, assim, e não é à toa que isso existe, gente. A gente faz isso há muito tempo. E ir all-in, tanto em bolsa, numa hora que a bolsa está na moda, ou ir all-in em renda fixa, quando a renda fixa está na moda, assim, não costuma, essa não é uma receita que costuma dar certo, tá? Então, assim, eu acho que é essa a nossa indicação aqui. Né? Né? Ter um pouquinho de bolsa, ter um pouquinho de B, ter um pouco mais de renda fixa nesse momento, mas sempre ter um pouco de coisa para otimizar o retorno. Porque é muito difícil, assim, é claro que, né, existem exceções, mas muito difícil acertar esse timing, né? E até porque o mercado é dinâmico, então assim como ele antecipa uma recessão, ele também antecipa essa recuperação. Então esse portfólio diversificado talvez seja a melhor estratégia, não que a gente também não esteja olhando as oportunidades ciente do novo ambiente, mais importante dessa diversificação. Poxa, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Arthur, Rogério e dos nossos clientes, nossos assessores parceiros, bankers. Acho que foi ótima a dinâmica. A gente falou aqui no final um pouquinho de até finanças comportamentais, acho que fica nosso compromisso aqui até de fazer um outro evento só sobre esse assunto, acho que é super interessante. Agradecer novamente a presença, queria lembrar a todos que essa apresentação está sendo gravada, tá? Então depois a gente compartilha para quem não pôde acompanhar por todo o período, a gente teve ali um probleminha no início, e que também a gente compartilha com vocês, tá? Para todos os inscritos aqui, e também quem tiver alguma demanda específica pode nos enviar e-mail, a apresentação, tá? Com mais detalhes para vocês olharem com calma. É isso e até mês que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa nova dinâmica. Gente, obrigado aí. Manda feedback para a gente fez essa dinâmica nova, aí estamos testando, entendeu? Manda para a Vicky, para mim, para o Rogério, entendeu? Se vocês gostaram desse novo formato, um formato um pouco mais dinâmico, um formato um pouco mais de debate, depois manda para a gente saber se a gente tem que ajustar alguma coisa ou não, mas, poxa, super obrigado pela presença de todos. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela confiança e até mês que vem.